Bom, vamos falar um pouquinho da lei de Fourier, né? Onde nós temos aqui o modelo proposto por Joseph Fourier para calcular o fluxo de calor em materiais sólidos, tá? Então a primeira equação nós temos aqui é onde eu tenho o fluxo é igual a quantidade de calor, né, dividido pelo tempo. Então nós vimos aqui, nós podemos inclusive trabalhar aqui, né, essa quantidade de calor a gente pode trabalhar com a unidade de calorias, tá? Então a gente pode ter aqui, como unidade desse fluxo calorias por segundo, tá? E a gente pode também trabalhar com joule por segundo, que é a unidade do sistema internacional, correto? Na realidade, joule por segundo a gente sabe que é o watts, que é potência, né? Então isso aqui é chamado também de potência térmica. Tranquilo? Agora, nós temos aqui, quando se leva em consideração o tipo de material, espessura, né? A gente tem onde o fluxo, né, é igual a K, que multiplica A vezes ΔT sobre L, tá? A gente já sabe que aqui é o fluxo, o K é o coeficiente de condutibilidade térmica, depende do material que é feito, o A é a área, e o ΔT aqui simboliza a variação ou a diferença de temperatura entre os extremos, ok? E L é a espessura ou comprimento, que é por onde o fluxo de calor vai se dar. Então vamos fazer aqui uma chamada análise dimensional, tá? Análise dimensional. Vou trabalhar aqui com o que é utilizado aí no sistema internacional. Então, ó, o meu fluxo, né, é igual. Então eu vou ter aqui o K, que é watts por metro vezes Kelvin. Tá? Essa seria a unidade do sistema internacional, tá? Tudo bem? Isso é multiplicado pela área. Então a área aqui deveria estar em metro quadrado, que é multiplicado pela variação de temperatura, né? Então aqui a gente pode trabalhar com o Kelvin. A gente vai ver que dá para trabalhar com Celsius também, se seja necessário fazer alterações em função de que a diferença do ponto de fusão do gelo e ponto de ebulição da água, tanto em Celsius como em Kelvin, a diferença aí é 100. Então a gente consegue trabalhar com unidade de Celsius também. Dividido por L. L é o comprimento. Então aqui o comprimento vai ser metro. Certo? Então a gente tem aqui as unidades. Então a gente está trabalhando aqui com o que nós chamamos de análise dimensional, tá? Análise dimensional. Então o que é que a gente pode fazer aqui, ó? Simplificar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, metro no denominador e aqui em cima, multiplicando, eu tenho metro quadrado. Então eu posso simplificar esse metro com esse metro quadrado, aqui vai ficar metro a primeira. Correto? Esse Kelvin que está aqui embaixo está dividindo, né? E aqui em cima eu tenho multiplicando o Kelvin, então eu simplifico também. E aí vai sobrar watts vezes metro dividido por metro. Então eu posso simplificar também. De modo que a minha unidade do fluxo, ela vai ser o quê? O próprio watts. Né? O próprio watts, que é quem? Né? Esse watts é a mesma coisa que o joule por segundo. Tá? Por isso que a gente consegue trabalhar igualando essas duas equações, né? Mesmo que na segunda equação você não trabalha diretamente o tempo, né? Na realidade o tempo ele aparece aqui, ó.
né? Quando eu pego o watts, né? Porque o watts nada mais é do que o joule por segundo. Tranquilo? Então vamos resolver aqui um exercício aqui que caiu no vestibular em 2022, né? Então tá aí, né? Em um dia de frio, de inverno, em uma cidade na região sul do Brasil, a temperatura exterior a uma residência é de 8 graus Celsius. Então essa é a temperatura externa. Com base nessa informação, responda a questão 21 e 22, o que interessa para a gente é a 22, tá? Na sala dessa residência há uma janela de vidro de área 100 centímetros quadrados e 1 centímetro de espessura. Então, para se manter constante a temperatura de 25 graus Celsius no interior da sala, deve ser produzido por uma fonte de calor a cada segundo, por segundo, né? Por segundo, a quantidade de calor de... E aí ele tem aqui as alternativas, ele fala que é para considerar a condutividade térmica do vidro como 2 vezes 10 a menos 3 caloria por segundo centímetro grau Celsius. Beleza? Então, ó, não vai precisar mexer em nenhuma unidade, ó. Porque se ele forneceu a condutividade térmica em centímetro, eu posso trabalhar centímetro quadrado de centímetro na área e no comprimento. A temperatura é Celsius, então vou trabalhar em Celsius sem nenhum problema, tá? Então seria alguma coisa parecida com isso, ó. Aqui tem a janela, do lado externo 8 graus Celsius, do lado interno 25 graus Celsius. O fluxo vai de dentro para fora. O fluxo sempre segue, né, de maior temperatura para a menor temperatura. Certo, gente? Então vamos trabalhar aqui. Então nós temos aqui, né, o fluxo é igual a condutividade térmica vezes a área multiplicado pela diferença das temperaturas interna e externa, dividido pelo comprimento. Então nós temos aqui que o fluxo vai ser igual. Condutividade térmica é 2 vezes 10 a menos 3. A área é 100 e a diferença de temperatura 17. E o comprimento ou espessura é de 1 centímetro. Correto? Então aqui eu tenho que 10 a menos 3. Então vamos lá. 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes 10. Aqui 100 é 10 ao quadrado. Então esse eu posso simplificar com esse. Vai sobrar aqui 10 a menos 1. Então o fluxo vai ser 2 vezes 17 vezes 10 a menos 1. Né? Então vai ficar 2 vezes 17 é 34. 34 vezes 10 a menos 1. Então eu tenho aqui que o fluxo de calor ele é de 3,4 calorias, tá? Esse é o fluxo de calor. Então quando eu pego lá a primeira equação lá, onde o fluxo é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo, né? Aqui é fluxo, né? Então vai ser igual 3,4 igual quantidade de calor, aqui é caloria por segundo, né? Então quantidade de calor, aqui é 1 segundo, correto? Quantidade de calor, 1 segundo. Então eu vou ter aqui que a quantidade de calor vai ser de 3,4 calorias.
3,4 calorias. Correto? Espero que tenham entendido, tá?